Olá, eu sou Adriana Bozon, diretora criativa da Elos, e este é o Elos Talks, uma série onde vou compartilhar com vocês um pouco do que acontece por trás da criação da nossa marca, trazendo conversas, inspirações e bastidores que conectam moda e comportamento. Hoje eu recebo alguém que ocupa um dos postos mais influentes do jornalismo de moda, Suzana Barbosa, Publisher e Editorial Director da Elle Brasil. Para completar, ela integra a lista global do Business of Fashion, que reúne as 500 pessoas mais importantes da indústria da moda no mundo. Bem-vinda, Suzana. Obrigada. Prazer. Suzana, a gente está aqui hoje para falar um pouco. Vamos pensar de história, né? Eu acho que primeiro a gente podia começar a contar um pouco da sua história da moda e a sua história com a moda, que são mais de 25 anos de moda. São acho que uns 30 anos de moda, mais ou menos. E são 30 anos de São Paulo Fashion Week. Eu sempre lembro da minha carreira meio por aí, porque foi quando eu comecei também. Eu me lembro que São Paulo Fashion Week também estava começando. E são 25 anos de Elle. 25 então, anos a minha história Elle. na moda basicamente está ligada a Elle, conectada a Elle a uma vida, né, praticamente. É um filho também. Eu fui a pessoa que ficou mais tempo na Elle, né, de todos os editores que passaram por lá e acabou que virou meio que parte da minha vida, assim como a Elos também. Da minha, né? Um pouco parte da sua, né? E esse ano, então, eu comemoro 25 anos de Elle. São 5 anos que a Elle voltou, né, a ser publicada no Brasil. E são 80 anos desde que a Elle foi criada. E a minha história com a Elle é muito interessante, porque na verdade eu comecei trabalhando na revista Manequim e a Elle era na porta ao lado. E na época a Regina Guerreiro era a diretora da Elle e a Regina foi a pessoa que mais me inspirou assim, a gostar de moda. Eu tinha muita admiração por ela, eu lia as cartas dela. E aí eu lembro que eu tinha uma amiga que morava fora do Brasil na época e eu escrevi uma cartinha para ela e falei, nossa, a Elle é na porta ao lado, quem sabe um dia eu não mudo de porta. E aí, bom, mudamos de prédio e a Elle foi para outro andar, mas um dia em 2000 eu recebi o convite da Jussara Romão, na época, que era editora, para ir para a Elle e fiz minha carreira lá. Muitos muita anos. Paixão, né? Muita paixão pela moda. Sim, todo mundo que trabalha com moda, né? Você sabe disso. Pode ser um estilista, um maquiador, um cabeleireiro. Acho que você não fica nessa profissão se não for por muita paixão, assim. E eu acho que por mais que essa profissão tenha virado, né, um negócio, assim, de muita pressão, de muita, né, como é hoje, né, assim, a gente vê o que acontece lá fora, nas grandes maisons, né, essa troca louca, essa pressão por resultado, por mais que a gente sabe que nos bastidores hoje, cada vez mais, essa é uma realidade de quem trabalha com moda, né, eu acho que é um trabalho ainda que, pelo menos uma parte das pessoas que trabalham com moda ainda faz isso porque tem muita paixão, sabe? Porque não é fácil também, né? Não, tem que não gostar fácil. muito, não né? Não é fácil e tem uma coisa que é assim, que todo mundo idealiza muito o mundo da moda, né? Só o trabalho glamour, com moda. né? E muitas vezes o nosso trabalho, de certa forma, ele também comunica isso, né? Ele também, e hoje com redes sociais, acho que todo mundo só vê um recorte, né, de tudo que acontece. De fato na nossa vida, né? Seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, as pessoas só veem um recorte, né? Mas assim, é uma indústria, né? Uma indústria que movimenta muito, que emprega muito e que é um trabalho como outro qualquer. No fim das contas, né, tem as mesmas pressões, tem as mesmas cobranças, tem as mesmas angústias, tem os mesmos perrengues, né? Sim. Mas às vezes o que se vê, né, o que a rede social mostra é só a parte boa, né? Mas do outro lado, né? É um grande tem de desafio, tudo, né? Tem de tudo. Até pensando aqui um pouco, só para fazer uma conotação com a história da Elos, né, que a Elos tem 53 anos de história também no Brasil, que também é um grande desafio, né, para uma marca brasileira estar tanto tempo no mercado, né, e aí a gente estava fazendo a conta aqui que eu estou já perto dos 40 de moda, né? Então, assim, é muita batalha mesmo, né? São coisas que muitas...
ondas que aconteceram, né, no mercado, na moda, né? Então, assim, principalmente nos últimos anos, né, pós-pandemia, essa coisa Sim. toda do digital, né? Foram tantas mudanças importantes, né? Tantos ciclos, né? Assim, eu falo que a gente, no fundo, eu acho que todo mundo que, no fundo, a gente virou a resistência, assim, desse negócio, Sim. né? É muito interessante isso, porque você vê ficar 40 anos numa marca, né, construir uma marca por 40 anos num país como o Brasil, né, que sempre tão instável, né, politicamente, economicamente, sei lá, eu do meu lado, né, numa indústria que se transformou radicalmente Sim, nos muito, últimos né? 10, 15 anos, né, quem diria, né, que a Elle poderia voltar, né, se relançaria uma revista nesse mundo que a gente vive hoje, né, tão conectado e tal, mas eu acho que isso tem a ver com inovação e com relevância, principalmente, sabe? Além da paixão e disso tudo que a gente falou, eu acho que tem muito a ver com você se manter relevante, você inovar, né, naquilo que você faz, e nisso eu acho que tem um paralelo muito interessante, assim, entre a Elos, porque eu acho que a Elos, se a gente olhar, né, a história da marca, eu acho que ela sempre teve uma conexão, um lado irreverente, uma conexão com a audiência, com o público, né, sempre pensou fora da caixa, sempre fez desfiles muito fortes, sempre teve uma história muito bem contada, nunca quis ser outra coisa que não aquilo que ela foi pensada para ser desde o primeiro dia. Então, eu acho que assim, tem uma coerência, sabe, de marca, que eu acho que é muito importante. A Elle, eu vejo isso também, é uma marca que faz 80 anos esse ano, Nossa, né? Foi lançada no pós-guerra, foi lançada num momento em que o mundo precisava se reconstruir, as mulheres precisavam ir para o mercado de trabalho, as mulheres precisavam votar, porque na França as mulheres não votavam ainda e tinham acabado de conseguir o direito ao voto, quem diria, né, tão recente assim. E aí eu acho que assim, ele tem uma história, então, que ela passa por momentos muito difíceis do mundo, por cenários muito complexos, sabe? Sim. Desde que ela foi criada, quando ela foi lançada no Brasil, foi bem no começo da redemocratização do Brasil, e a Elle sempre foi um título que esteve ao lado das mulheres, nas suas lutas, nos seus desejos, nas suas aspirações. Então, toda causa que diz respeito às mulheres, a Elle estava ali. Sempre abraçando. Junto. Então, se a gente olhar desde o início até hoje, era uma revista, um título, um veículo que sempre se posicionou, que sempre teve ali um propósito, de certa forma, uma causa ali a defender, sabe? Que sempre foi a causa das mulheres, né? No fundo. Além da moda, Exato, porque no fim é isso, moda tem a ver com política, não adianta a gente achar que não, com comportamento. E eu acho que durante um tempo a moda ficou muito alheia às coisas que aconteciam no mundo, né? Especialmente talvez por conta dessa efervescência ali nos anos 90, 2000, mas eu acho que hoje, no mundo que a gente vive, não tem mais como você falar de moda sem olhar, sem ter esse olhar sensível para as coisas que estão acontecendo no mundo, né? Não dá mais para ter viver numa realidade, a moda está numa realidade paralela, né? E eu acho que na Elle a gente entendeu isso há um tempo atrás, talvez porque a história da Elle sempre tenha apontado para isso, né? Então, eu costumo dizer que a gente sempre foi um título que defendeu muitas bandeiras, porque são bandeiras que no fundo estão, de certa forma, impactam as pessoas, sabe? E no fundo moda sobre pessoas, né? Sim. Também, né? Sobre roupas também, né? Que eu acho que também, por outro lado, ficou tanto sobre as pessoas só falando a moda sobre pessoas, esqueceram um pouco da roupa. Então acho que hoje também tem que voltar um pouco para a roupa. Estou sendo prolixa para dizer que no fundo eu acho que a gente ter tido esse olhar, né, as nossas marcas terem sempre olhado ali para as pessoas, para suas histórias, e para a própria história da marca, sabe? Eu acho que isso ajudou a criar essa conexão e essa relevância que
que permite com que a gente esteja aqui ainda, né? Sim. Ainda estamos aqui. E no Brasil, né, o desafio também de voltar com o título para o Brasil. Faz quantos anos que vocês voltaram? 5 anos, esse ano que a gente voltou. Pós-pandemia, que teve uma ruptura muito grande, né? Na verdade, a gente relançou durante a pandemia, Foi durante né? a Então, pandemia. assim, por isso que eu digo que a Elle sempre foi um título que já acostumado, de certa forma, a cenários complexos. Então, assim, para mim, eu faço muito esse paralelo de quando ela foi criada, né, lá no pós-guerra, e quando a gente relançou no pós-pandemia, que é quase esse momento caótico, né, de mundo, né, em que a gente não sabia muito o que seria, que futuro teríamos, né, a partir daquilo, e acho que a gente vem vivendo isso ainda, né, assim, e foi muito... E acho que o fato de ter sido lançado na pandemia nos ajudou também a dar o tom para essa nova Elle, porque muitas coisas muitas causas que a moda se apropriou nos últimos anos eram causas que a gente foi muito pioneiro mesmo em tratar, né, como um veículo de comunicação e de moda aqui. E aí eu acho que quando a gente ia voltar, eu tinha esse desafio, falando, caramba, como que a gente vai voltar, né? O que a gente vai falar agora que tenha um impacto, que marque o que a gente quer ser a partir de agora, né? Sendo que a gente já tinha falado de tudo, né? Assim, na Elle, desde ali, pelo menos 2015 em diante, quando a gente fez aquela capa espelhada, a gente já tinha abraçado um outro olhar, assim, para a moda, para a beleza, né? Para a comunicação de modo geral. E quando a gente ia voltar, acho que a pandemia nos ajudou a dar um pouco esse tom, sabe? Em vez de ficar fazendo 1000 lives e, né, que todo mundo começou a fazer, a gente parou um pouco para ouvir, para pensar um pouco ali sobre qual o impacto que as coisas estavam tendo sobre as pessoas, né, naquele momento. E isso ajudou a gente a voltar com um olhar mais sensível, assim, com conteúdos mais aprofundados, que trouxessem mais reflexão. E eu me lembro que a primeira edição foi uma que era sobre a valorização da cultura, né? E a gente tinha o Gil na capa, com os dreadlocks gigantes, assim, a Djamila, sabe? Eram vozes, assim, importantes, né, para a cultura, e a edição inteira falava sobre isso, falava do cinema nacional, a gente tinha um editorial inspirado no cinema nacional, então acho que esse olhar para a contemporaneidade, assim, sabe? Não, e também essa importância de olhar para o Brasil e valorizar o que a gente tem, né? Também isso, porque durante também muito diferencial, tempo, né? Durante muito tempo a moda foi muito, se referenciou, e ainda né, de certa forma, mas se referenciou muito pela Europa, pela imagem de moda que era feita lá fora, ainda é bastante, né? E aí, quando a gente voltou, também tinha isso, né? O que a gente vai olhar aqui dentro, né? O que a gente tem aqui para mostrar e valorizar, assim, né? O que é nosso também, exatamente, né? E mais ainda, né? Também acho que a gente ainda tem um grande desafio, né? Nós todos, né? Assim, mas principalmente a gente de imprensa, de também descentralizar o olhar no sentido de que a gente acaba ficando muito no Sudeste, né? Assim, então, como a gente também olhar para o Brasil, para outras regiões, e é um desafio, assim, é uma coisa que precisa ser construída no dia a dia, sabe? Que nem sempre a gente acerta, mas a gente está sempre tentando ficar atento, né? Mais atento, cada vez mais atento a isso também. E teve alguma, assim, agora dessa volta também, alguma coisa que marcou muito, uma capa, um editorial que foi, assim, mais desafiador? Ai, olha, desafiador sempre o que mais tem desafio nessa vida nossa, né? Mas assim, eu acho que um que marcou muito, assim, todos nós foi fazer a Tilda Swinton, que foi agora recentemente. Que, assim, para mim ela é a mulher mais elegante e estilosa, interessante do mundo, assim, de verdade. Eu nunca achei que a gente conseguiria fazer a Tilda,
E ela é embaixadora de uma marca internacional, a gente conseguiu através dessa marca, mas assim, geralmente, mesmo que as marcas tenham essas embaixadoras, ainda assim, não é uma coisa fácil fazer com que ela pare para fazer um título brasileiro, sabe? Sim. E isso é muito curioso, porque acho que a Fernanda Torres falou muito sobre isso na época do Oscar, né? A importância, né, de lá fora as pessoas perceberem que aqui temos grandes talentos, que aqui temos grandes artistas, que a gente tem cinema, tem moda, tem muitas coisas aqui também interessantes, porque eu acho que essa coisa da xenofobia, ela ainda é muito forte, sabe? Então, todas as vezes que a gente faz coisas lá fora não são poucas, e não é de agora que eu faço, já há muitos anos, sempre a gente esbarra nessa questão de a agência da modelo quer que seja um fotógrafo internacional, não quer aceitar um talento nacional. Isso melhorou um pouco nos últimos tempos, até com alguns fotógrafos indo para fora, trabalhando, né? Tem o Pavarotti, que é um exemplo disso, mas ainda é muito pouco e ainda existe uma resistência da gente ter que provar que a gente sabe fazer, a gente pode fazer, a gente está falando de igual para igual. Isso é uma questão que eu acho assim horrível e que ainda é dominante na moda pra gente que é aqui do Brasil, quando a gente tem que fazer uma coisa lá fora. E aí esse trabalho com a Tilda foi muito legal, porque foi o oposto disso. Foi muito bacana, assim, ela é muito respeitosa, ela trabalhou com uma equipe brasileira. Que legal. Né, com exceção do stylist dela, que eu acho compreensível, porque é uma pessoa que trabalha com ela há anos. Sim. E conhece bastante ela. Toda a equipe, os fotógrafos, foi a equipe da Elle, e isso é muito bom, porque é uma relação de respeito, de troca. É bom quando uma celebridade do tamanho dela está disposta a trocar, a construir junto uma história. E foi assim essa experiência com ela. Então, para mim, ela é uma das maiores experiências que a gente teve, assim, não só do ponto de vista criativo, mas do ponto de vista humano também, sabe? Muito porque bacana. Não existiu essa discriminação porque a gente é brasileiro. Que legal. Foi muito legal. Bacana. E sempre tem, né? Assim, uma capa também que eu gosto de lembrar são a capa de todas as modelos juntas, porque eram a Carol Trentini, todas as nossas modelos ali dos anos 2000 para cá, que a gente juntou para fazer uma capa que, na verdade, eram 4 capas que juntas formavam uma imagem única. Isso foi muito legal, porque eu acho que também no momento em que as modelos ficaram meio em segundo plano, né, que tem as influencers, tem as atrizes que também agora são influencers, né, essa confusão toda que o mundo virou. É uma loucura. Eu acho que foi muito legal também trazer as meninas de volta numa imagem que é muito uma imagem, assim, dos anos moda, 90, né? Assim, da moda, que eu acho que foi o que fez muita gente também gostar de moda, né? Acho que muita gente começou a gostar de moda por causa das modelos, né? E eu acho que aquilo ali trouxe um saudosismo gostoso, assim, e ao mesmo tempo esse orgulho também de gostar da moda pela moda, sabe? Eu acho que estava... E valorizar a história também, né? Sim, tanto a história também, da moda, exato. quanto a história das modelos icônicas do Brasil, né? A gente fotografou modelos de todos os tipos que fizeram parte da história, a Beth Prado, acho que a Veluma a gente trouxe também, sabe? Então, mulheres que, né, estão aí, parte da história, que estão aí ainda e que as novas gerações não conhecem, mas a gente tem sempre essa vontade, assim, de honrar e de recuperar as histórias, né? A gente lançou também um podcast sobre o Clodovil, né? Que e aí, legal. quando você ouve esse podcast, você meio que vai também aprendendo um pouco sobre a história da moda no Brasil, como ela se construiu, porque a gente vai contando todo esse contexto. Então, acho que esse também é o nosso papel, sabe? Não deixar as histórias morrerem, assim. Bacana. Então, falando um pouco de história, vamos lembrar, eu estava numa outra sequência aqui, mas deu vontade de falar agora sobre a história da Elos com a Elle, né? Algumas capas icônicas que vocês nos convidaram para a gente participar, né? Sim, olha, eu acho que a gente tem uma parceria muito bem sucedida, assim, em muitas coisas, porque justamente eu acho, porque assim como eu acho que você também gosta da inovação, você está sempre aberta a ideias
fazer coisas diferentes, pensar coisas mais ousadas, sabe aquela coisa do impossível, você fala, ai, mas vamos tentar. Vamos tentar, né? E eu acho que a gente fez muitas coisas, né, Adriana? Eu sempre, que eu tinha essas ideias malucas, eu corria pra você, porque eu sabia que você ia abraçar. E às vezes foi assim, é pra daqui. Sempre assim, até hoje é assim. É tipo pra quem amanhã. sabe faz ao vivo, até hoje. Pra amanhã. Sim, as pessoas pensam, Ellie agora tem uma periodicidade maior, tem mais tempo pra fazer, Não. Tudo de última hora, tudo assim, para a semana que vem, mas eu acho que faz parte do nosso processo, é como as ideias surgem, a gente não gosta de desperdiçar boas ideias, assim, então a gente faz elas dar né? certo, que se for na véspera a gente está fazendo. Essa capa da Tilda mesmo, a gente fez 3 dias antes de ir para a gráfica. Nossa, fora do Brasil, uma correria, uma loucura, mas a gente faz. E aí eu lembro que dessas capas que a gente fez juntas, foram muitas, mas tem umas icônicas. Algumas que a gente fez coisas para além da imagem da capa. Eu acho que vale a pena a gente falar, né? Então teve uma dos lenços, né? Porque teve uma época em que a gente lançou uma coleção de lenços. Tem um pouco a ver com isso que eu falei, né, de recontar a história da moda, né, no Brasil, e a gente lançou uma coleção de lenços, mas que vinham encartados na revista como um brinde, né, eram lenços com uma estampa exclusiva criada por algumas marcas, e a Elos foi uma delas. E tinha um de cobra que foi maravilhoso. Até hoje eu vejo as pessoas usando. Esse da cobra foi incrível, eu acho que foi o que mais fez sucesso, porque até hoje eu vejo as pessoas usando. Então, mas assim, ele não era só um brinde, né? Porque poderia ser só um presentinho que vinha ali, enfim, como muitas revistas fazem, mas a gente tinha dentro todo um especial, ali um volume, né, separado, inclusive, contando toda a história da Elos, assim. Muito legal. Então era muito bacana porque você não só estava dando um brinde ali, mas você tinha a coisa da história vir junto, né, de recontar a história da marca. Esse da cobra teve o desfile, né, que tinha também as roupas com essa estampa, né? No desfile, aí no editorial, na capa. Exatamente. Né? Aí reforçava com o brinde do... Exato. Então, eu acho que lenço. Essa foi uma. A gente teve também... A da bandana. A da bandana, que foi, olha como foi essa história. Eu tinha ido para Semana de Moda, eu estava em Nova York, e estava rolando um movimento uma campanha que o Business of Fashion estava liderando, que era um pouco ali, se não me falha a memória, tinha um pouco a ver com a questão da imigração já naquela época, né, de uma certa perseguição ali a quem era imigrante, e aí a Business of Fashion começou a liderar um movimento para usar essa bandana branca, que de certa forma defendia ali a causa da inclusão, da diversidade, porque nada mais é sobre isso, né? Quando você tem diferentes culturas convivendo, é uma forma de... E quem estava na capa dessa edição, que é maravilhosa... E aí a gente fez com a Maria Borges e com a Hailey Bieber, que na época ainda era a Hailey Baldwin. Que loucura, E foi muito legal, porque na época eu falei com o Imran. Sucesso total, hein? Eu falei com o Imran, ele tem um nome difícil de pronunciar, né? Do Business of Fashion, que a gente queria aderir a essa campanha. A gente fez uma doação para uma instituição que ele recomendava, na época o Business of Fashion recomendava várias instituições para apoiar essa causa, e aí a Elos desenvolveu o lenço. E também foi assim, né, Suzana? Sim. Foi muito rápido. Super rápido, porque tipo, a Semana de Moda tinha acabado, eu falei, meu Deus, eu queria muito fazer isso. Eu entrei em contato com ele, ele me respondeu super rápido. Eu falei, quem vai desenvolver esse lenço para mim? Essa bandana? Adriana. E a gente fez e foi um sucesso também, né? E tinha uma campanha, que eu me lembro um vídeo que a gente fez para lançar essa edição, que eu adoro até hoje, que durante muito tempo a gente usou como uma espécie de campanha institucional, assim, da Ellie, porque ela falava sobre nós no sentido de... Porque a hashtag dessa campanha lá fora era Tied Together, né? Tipo, amarrados juntos, né? Então, aqui a gente fez uma campanha que era nós. Nós no sentido do nó, né? Da bandana, e no sentido de nós todos. Que bacana. E era muito legal, sabe? Era uma espécie de manifesto, assim, que
que defendia essa união, essa inclusão e a diversidade, né, no fim das Muito legal. contas. E aí a gente fazia a capa da revista nas lojas, no Brasil inteiro também, né? Sim, então tinha evento de capa nas vitrines, evento de lançamento, festas, né? Exatamente. Então era assim uma... Né? Teve uma outra também que eu gosto muito de lembrar, que foi muito... foi divertido e eu acho que foi também uma coisa diferente, que a gente fez era uma edição para falar de otimismo e curiosamente era uma época que o Brasil estava bem começando a ficar mais complexo politicamente, as pessoas indo para a rua, acho que foi ali em 2016 talvez, por aí. E aí a gente queria falar disso de certa forma, mas a gente fez uma edição para falar de otimismo, né? Da importância da gente ser otimista ainda naquele momento. Mal sabíamos que viria pela frente. Mas ali a gente ingenuamente estava assim, apostando que precisava ter um olhar otimista sobre tudo que estava acontecendo. E aí, curiosamente, a primeira edição da Elle que foi lançada lá quando ela foi lançada no mundo, o tema era otimismo. Então, você vê como... É isso que eu te digo, a gente não pode se perder da nossa própria história. Eu acho que a melhor forma de você ter uma marca sólida e que tem um legado, que deixa um legado e que... você tá sempre revisitando a sua própria história, né? E são ciclos, eu acho que as marcas bem-sucedidas, geralmente, elas se retroalimentam dessa história, né? E quando elas têm histórias fortes, consistentes, com coisas, né, que realmente são... verdadeiras, tem valores, assim, né? Isso está sempre voltando. Então, assim, eu acho muito interessante que depois, em 2016, a gente tenha feito uma edição com um tema que, pesquisando, a gente se deu conta que foi a primeira edição que foi lançada no mundo da Elle, né? E aí era uma edição que falava sobre otimismo. E na época eu pedi para você fazer uns patches para colar, sabe? Que você podia colar, acho que era com ferro, né? Que colava no jeans. Foi muito então, vocês desenvolveram esses patches. Acho que eram 3 modelos diferentes. E eles vinham em cartaz na revista. A gente chamou a Camila Coutinho, que na época Tava começando também a carreira dela e já com bastante visibilidade, assim, né, das meninas influencers, assim, que nem eram chamadas de influencers, ainda eram blogueiras só. E aí a gente fez um ensaio com ela e com os jeans, com os patches aplicados, né? E eu me lembro que a edição trazia na capa a Alec Weck, que é aquela modelo sudanesa, se eu não estou enganada, e que tem aquele sorriso. Na época eu lembro que a gente queria muito que fosse ela, por causa do sorriso dela. Então, assim, é uma pessoa que tem uma história de vida muito forte, e aí né? Ela fez campanha com a Alec Weck também. E então, trouxe para o Brasil para desfilar. Trouxe para desfilar, exatamente. Fizemos 2 campanhas com ela também. E ela tem aquele sorriso, né? Então, assim, apesar de toda a história difícil que ela teve, né? Ela não perdeu aquele sorrisão, que para mim é a marca registrada dela na moda. Então a gente queria muito que fosse ela. Ela nem estava assim bombando, fazendo muitas coisas, mas a gente conseguiu fazer com ela. Fomos para Nova York, e a capa é sempre ela sorrindo. E o logo da Elle a gente reconstruiu com emojis, porque também estava esse momento digital ali, né? Muito forte, essa linguagem de internet, de Instagram. Começando, exato. E aí a gente fez dentro da edição um especial sobre otimismo, que aí abordava esse assunto sob várias óticas, assim, foi muito, muito legal também. Eu gosto muito de lembrar dessa edição. E as pessoas compravam a revista e ganhavam o patch, o patch, podiam aplicar em boné, em jaqueta, enfim. Foi muito legal também. É uma delícia fazer esse tipo de coisa. Aí, falando de um pouco dessa coisa que vai e volta, a gente percebeu, eu queria que você contasse um pouco. Você está aí nas semanas de moda, viaja, acompanha tudo. A gente viu muito agora, você foi pessoalmente,
a volta do jeans nas passarelas. Conta um pouco que marcas que você viu, como que você enxerga isso? Sim. Conta um pouco dessa sua visão. Bom, eu sou super apaixonada por jeans. Eu, pessoalmente, eu sempre fui, eu sou uma pessoa do jeans. Eu tenho até uma história de jeans que eu vou te contar, porque ela é meio engraçada, assim, que eu tinha uma calça jeans que eu amava e que eu sempre usava essa calça. Isso ali, eu tava com meus 30 e poucos, assim, solteira, e eu tinha um boy que eu tinha um crush com ele, e toda vez que ele me chamava para sair, eu queria pôr essa calça jeans. Porque eu me sentia segura com essa calça jeans, porque, né, uma roupa ela tem esse poder de deixar a gente mais seguro, enfim, essa relação emocional, né, assim, com a roupa. E aí eu sempre queria pôr essa calça jeans, só que assim, ele aparecia do nada, assim, na minha vida, e sumia também do mesmo jeito. E aí um dia ele me ligou chamando para sair, minha calça jeans estava molhada. Aí eu tive a brilhante ideia de pôr ela no forno para secar. E aí fui tomar banho. E aí uma amiga minha, que na época estava dividindo apartamento comigo, chegou e a calça estava começando a pegar fogo. Não, ela não queimou. Eu tinha forrado um pano na forma, pus a calça jeans ali para secar e aí o pano tava pegando fogo, graças a Deus a calça não pegou fogo, eu tenho ela até hoje. Nossa. Eu nunca vou me desfazer dessa peça. Mas foi se a sua amiga não tivesse lá. Se a minha amiga tinha perdido a minha única calça jeans que me fazia sentir a altura daquele homem, que graças a Deus não tem nada a ver comigo e não fez parte da minha vida. Mas enfim, coisas que a gente não faz por um boy tóxico, lixo. Que não merece a gente. Mas olha, veja bem, a minha calça jeans está lá preservada. Mas assim, tudo isso para contar que eu gosto muito de jeans mesmo. E estando ou não na moda, sendo ou não tendência, o jeans sempre vai fazer parte da minha vida, meu dia a dia, se eu não, em qualquer situação. E eu vou para algumas semanas de moda, né? Hoje eu não vou só eu, mas tem um time que lógico. Eu acho que também precisa ter essa oportunidade, né? Eu já tô, há tantos anos na moda, já fui a tantos desfiles, já vi tantos desfiles icônicos, já me emocionei, já chorei a primeira vez que eu vi um desfile da Chanel com Karl Lagerfeld, já, sabe? Tenho minha história na moda aqui e hoje eu gosto que as pessoas que trabalham comigo tenham essa oportunidade, né? Então tem o Luigi, que é um grande jornalista de moda, que é um crítico de moda, muito mais hoje eu acho que capacitado para fazer uma crítica de moda até do que eu, porque hoje eu também tenho outras atribuições, sim, né, assim, então eu não consigo ficar, eu não sou mais uma editora, né, de moda, sim, né, hoje eu cuido de uma marca, né? Eu cuido de uma equipe gigante, né, então eu tenho outras atribuições e eu acho que é muito justo trazer as pessoas que estão comigo há tantos anos, porque eu tenho essa sorte de ter uma equipe que trabalha comigo há muitos anos. Muito bom. Por que será, né, Suzana? Ai, por que será? Conta esse segredo, né? Conta esse segredo. Eu acho que é isso, acho que segredo tem a ver com isso, sabe? De saber reconhecer o que as pessoas têm de melhor, dar espaço para elas brilharem. E também dar contorno para isso, né? Porque também não é que assim, eu entrego e tchau, não faço mais nada. Você dá o coach também, acho que, né, existe uma direção, existe um objetivo, mas eu costumo trabalhar com pessoas que têm autonomia, elas já me conhecem, elas já sabem o que eu gosto, o que eu não gosto, então assim, eu confio nelas, eu gosto de trabalhar com pessoas que são grandes talentos, eu gosto de trabalhar, até às vezes a personalidade pode até ser difícil, eu não ligo, se não for desonesto, se não for mau caráter, eu tolero personalidades difíceis, porque eu admiro muito pessoas talentosas, eu gosto de trabalhar com gente muito que bacana. É muito talentosa, então eu tenho muita confiança na minha equipe e acho que eles têm em mim também, então acho que dá certo essa combinação. E, portanto, eu gosto que eles tenham espaço também para ir para os desfiles. Sempre que eu posso, eu divido. Eu tenho uma equipe grande hoje de moda ali, né, de editores, então eu tento que cada um consiga viver um pouco essa oportunidade de ver um desfile internacional pela primeira vez e poder voltar, vivenciar essa experiência da Semana de Moda, né, não só aqui no Brasil, mas lá fora.
Então eu não fico mais acompanhando tão minuciosamente as semanas de moda, mas eu vou em alguns desfiles, eu vou nos desfiles de cruz, geralmente, das marcas internacionais, né? Porque também é importante que é uma imersão nessa marca, é quando você também conhece as figuras centrais dessa marca, com quem a gente tem, obviamente, relações, né, durante o ano. Então, eu acabo indo mais para essas experiências que são curtas também. Eu tenho filho, né, eu tenho uma vida pessoal também que eu não consigo ficar me ausentando por muito tempo. E aí, acabo indo menos, acho que com certeza Luíde e outras pessoas da minha equipe vão ter mais propriedade para falar das tendências e da toda a movimentação da moda hoje. Mas eu fui agora para Paris. Sim. Eu sempre escolho também uma semana, né, de moda só. Eu fui para Paris, a gente estava fazendo um evento lá, e aí eu fui no desfile da Miu Miu, da Louis Vuitton, e na estreia do Jonathan Anderson para Dior, que também deu o que falar. Muito esperado, né? E tinha o desfile da Chanel, mas o Luigi estava lá comigo também, e eu deixei para ele ir. Porque eu sabia que foi uma grande expectativa da estação. Sim, e um momento histórico, né? Porque depois até me toquei, eu falei, caramba, é a terceira geração, né? Porque a primeira foi a própria Chanel, depois o Karl Lagerfeld, que ficou por anos lá, e depois agora o Mathieu Blasi, né? E vou falar um pouquinho desse desfile depois, mas falando sobre o jeans, porque eu dou volta, né? Você vê que eu falo pra caramba, né? Mineira gosta de Mas é papo. Bom porque é muita história para contar, né? Sim. Muita bagagem. Não, e de fato a gente tem pouca oportunidade para falar de contar a historinha mesmo, de ficar lembrando gostoso, memórias, né? Assim. Então eu fui nesses 3 desfiles, mas sobre o jeans, eu acho que a gente viu sim vários jeans em várias passarelas. Teve jeans na Celine, né, que sempre tem já há alguns anos. Teve jeans na Valentino com Alessandro Michele. Teve um pouquinho de jeans ali na Versace. Teve jeans na Miu Miu. Teve jeans na Dior também, Dior, né, que foi novidade, jeans, né? Exatamente. Na Dior foi surpreendente. Exatamente, né? Esse desfile eu vi. Então, e aí o curioso é que, assim, jeans de várias lavagens, de vários shapes. Na Celine teve um ensaio da volta do skinny jeans, que faz um tempo que tá fora, né, assim. E aí teve esse ensaio do jeans skinny, mas esse formato também, esse shape mais cenoura, né, que é mais largo e afunila na perna. E na Proenza Schouler, na Loewe, que são os estilistas que eram da Proenza, né, que foram pra lá. Eu pude ver de perto e, na verdade, não é jeans, é um couro. Então, isso é curioso também, porque tem muito isso, né, na Bottega isso já foi feito, né, de fazer um couro com a aparência do jeans. Mas na hora que você vê de perto, e os receipts são oportunidades para ver de perto, né, as coleções. Para ver o material. Porque muitas vezes na passarela você não consegue, né, identificar o material. E diferentemente daqui, que a gente vai no backstage ver a coleção antes do desfile, lá fora você não tem essa oportunidade. Sim. Então, eles têm esse momento do receipt, que é depois, um dia depois, para você ver a coleção de perto. E aí eu pude ver que esse que parece um jeans da Loewe, na verdade não é um couro. É um couro. E eu acho que é isso, assim, né? Tá muito plural o jeans nessa coleção. E isso é ótimo, né? Porque todo mundo ou tem aquele jeans ou quer um shape novo do jeans, o jeans oversize, o jeans flare, tá tudo aí. Em todas essas passarelas tinha um pouquinho. O jeans com aquela lavagem bruta, o jeans mais claro, o jeans rasgado, assim, surreal. Eu vi uma diversidade muito ampla. Assim. E acho que tem a ver essa volta do jeans com essas marcas icônicas, essas marcas tão relevantes no mercado, tem a ver também com um rejuvenescimento das marcas, né? De trabalhar esse público mais jovem. Eu acho que essa mudança mesmo na direção criativa, né, das casas, tem um pouco essa busca por um reposicionamento, de dialogar, né, com um público que é muito jovem. Algumas dessas casas tinha mesmo um problema crônico, digamos assim, né, de estar envelhecendo, né, de estar ali uma imagem já ficando meio datada, né, mas um público, né, consumidor
mais velho, não que isso seja um problema, mas Sim. assim, Mas no que tem que sentido de renovar, não né? estar se comunicando com jovens, né? E aí eu acho que tem um pouco disso. Então o Jonathan Anderson, quando ele coloca, assim, pessoalmente eu adorei o desfile da Dior. Também Até não gostei acompanhei muito. tanto, mas parece que as críticas depois nem foram foram bem mais duras assim com ele, né? Mas eu gostei bastante. E eu, apesar de eu não gostar da mini saia jeans que ele usou no desfile, confesso, eu acho que ela fez sentido ali. Ela deu tom para esse desfile, para essa nova mulher da Dior, sabe? E qual que é o código dessa mini saia? Qual que é a correlação aí? Eu acho que é isso. A Dior, né? Toda a história ali da Dior, do New Look, etc. E tudo que vinha sendo, principalmente o que vinha sendo feito antes, né? Acho que o Jonathan Anderson foi muito inteligente. Ele, no começo do desfile, passava um vídeo em que ele recapitulava toda a história da Dior ali, né? Então vem com esse peso da tradição, mas ao mesmo tempo ele precisava imprimir um olhar dele ali, né? E agora é comigo, né? Eu respeito tudo que veio antes, mas agora é comigo. Então eu acho que quando ele coloca a mini saia ali no meio, o jeans, as bermudas, eu acho que isso acaba que mostra um pouco, sabe, ao que ele veio, assim. Então você vê que ainda tem todo aquele classicismo da marca, sabe? Os paletós, os bar, né? O Taillé Bar, que é uma marca da Dior, mas ele bota isso com uma mini saia, sabe? Pra hoje, né? Traz pra hoje isso, né? E aí esses volumes ficam equilibrados ali com essas peças, que é isso, você gostando ou não, é uma forma, eu acho que ele teve de sinalizar um pouco a Dior dos novos tempos, sabe? Muito legal. E teve o desfile da Chanel também, né? Que foi um desfile que eu acho que todo mundo já estava muito predisposto a gostar, né? E que não tinha jeans exatamente, eu não me lembro, acho que não tinha. Não. Mas é um desfile que deu muito o que falar, né? E que em mim gerou sentimentos contraditórios, assim, que eu falo, porque quando eu assisti o desfile à distância, né, que eu não fui, foi o Luiz quem foi, eu não gostei, assim, eu fiquei muito decepcionada, porque eu acho que foi uma expectativa tão grande, né, 1 ano de especulação na chegada do Mathieu Blazy, nessa troca, né, tão histórica mesmo, e o trabalho que ele tinha feito na Bottega tinha sido tão maravilhoso, especial, e aí quando ele fez o desfile da Chanel, eu olhei e falei, ai meu Deus, eu não gostei, eu fiquei muito triste, porque eu queria muito ter gostado e eu não conseguia gostar. Mas depois teve o Ricci, e aí quando você vê a coleção de perto, aí eu mudei de ideia, eu falei, caramba, não, é Cada muito material. bonito. E tem uma coisa que eu achei que é muito interessante, que é a Chanel, no fundo, né, a Coco Chanel, Gabrielle Chanel, ela na verdade ela era a antítese dessa coisa show-off, né, de coisas do exagero, né, ela era a antítese disso, né, quando ela criou as roupas dela, a marca dela, baseada no guarda-roupa masculino, né? Aquela piruada, pegava a calça, de né? chapéu e de muito excesso. Sim. Tipo, a Chanel não teria dado certo no Brasil se ela tivesse nascido aqui. Porque aqui a mulherada gosta de um excesso, né? E eu acho que ela era isso, né? Ela era essa simplicidade absoluta, rigorosa, né? Ao ponto de parecer simplório, né? Até às vezes, né? A muitos olhos, né? Os olhos da época, principalmente. E então eu acho que o que ele fez, na verdade, foi trazer de volta um pouco essa simplicidade. Ele tirou os dourados, todo aquele excesso que o Karl Lagerfeld trouxe para a marca, que de certa forma foi também muito inteligente, no sentido de deixar a Chanel pop, né? De deixar a Chanel muito conectada com o público, com as audiências em geral. Acho que tinha uma mágica aí que ele soube fazer, mas eu acho que foi legal que o Mathieu Blazy deu uma quebrada. Limpou todos esses excessos, sabe? E trouxe essa roupa que parece muito simples, mas é isso, quando você vê de perto, tem todos esses detalhes, sabe, dos bordados no tweed, né, do trabalho ali no tweed que a gente já sabia que ele ia fazer, que mais? As bolsas, né,
assim, sem Não, muito shapes. dourado, sem muito logo. A presença do logo, ela é hoje De uma muito forma mais sutil. pontual, discreta. Então, assim, é um desfile que é isso. Quando eu vejo a roupa de longe, eu fico pensativa, não gosto tanto, mas quando eu vejo de perto, eu acho incrível. Aí depois eu vejo de novo em foto, falo, ai, não gostei. Depois eu vejo alguém postou um detalhe, eu falo, meu Deus, que lindo. Bonito. Então, assim, eu acho que tá é interessante, absorvendo ainda também, exato, né? e eu acho que um trabalho para ser construído. Sim. Ainda, que ainda tem muito chão pela frente. Eu gosto disso na Chanel também, que eles têm um tempo próprio, né? Então você vê, todo mundo trocando estilista assim rápido, e sai um e já põe outro. E eles demoraram um tempão, deixou todo mundo ali sedento. Cadê esse estilista? Até escolher de fato uma pessoa que eles acreditam. Então, assim, eu não acho que vai ser uma carreira que vai fazer 1, 2 coleções, deu errado, não vendeu, já manda o cara embora. Lógico, já troca. Porque também não dá, né? Eu acho que 1, 2 coleções não dá tempo, né? Existe um laboratório, né? Existe Sim. uma jornada para se consolidar. O que está acontecendo agora, né? Que eu acho muito cruel, assim, né? De não ter esse tempo, né, para uma visão se consolidar, né? Eu acho que é uma pressão tão grande por resultado, né, dos grupos de moda, que o trabalho criativo ele foi ficando oprimido ali por essa coisa do resultado, muito pautado nessa coisa do resultado, né? E aí isso não dá tempo de nenhuma ideia se desenvolver. Eu entendo que como negócio... Eu lembro que a Regina Guerreiro falava isso. Quando lá atrás, assim, que a gente encontrava ela em Paris, ela falava assim, não é 6 meses que vai mudar uma coleção, que você vai mudar a moda. Não é Exato. Em 6 meses. Demora, né? Demora para você consolidar uma ideia, né? Ou para você fazer um reforço de uma ideia, né? Isso vai acontecendo também à medida que você vai ouvindo, né? Ouvindo as críticas, ouvindo as respostas do público. Você pode ir adaptando coisas, enfim... É difícil hoje, eu acho, uma casa apostar num designer, eu acho, como a Chanel está fazendo. Eu espero que o que eu estou falando aqui é o que aconteça, né? Assim, que ele tenha tempo mesmo para consolidar essa visão para essa nova Chanel. Porque o que a gente vê hoje em todas as casas é o oposto disso, sabe? O que foi feito ali na Gucci na época do Sábado de Sarno foi meio que isso. O cara foi... E é horrível, né? Porque, assim, eu fico pensando... Eu sempre penso na moda do ponto de vista humano, assim. E eu fico pensando muito nesses estilistas. A pressão que é não poder falhar aos olhos do mundo, né? Porque não é, assim, do sua família, dos seus amigos. É um mundo ali na expectativa... Então eu choro às vezes. Eu fico com dó. Eu falo, meu Deus do céu... Ele é só um ser humano ali. Muita pressão, sabe? Com toda essa pressão de fazer aquilo dar certo, de não poder errar. A pior coisa do mundo é você não poder errar, sabe? Porque o erro você aprende, você cresce, você melhora, você vê as coisas de um outro jeito, né? Sim. Às vezes descobre até um caminho que você não pensava. Então, assim, essa pressão por não poder falhar. E hoje, com a rede social, isso virar um espetáculo, né? Você não poder... Você falhar ou ter sucesso aos olhos do mundo inteiro, do mundo que não te conhece, não sabe a sua história. Também, é muito difícil. Que eu acho que não sei como que você, como jornalista, né, como que você convive com esses novos críticos virtuais que às vezes não tem um embasamento também para a coisa, né? Não são assim, não tem a vivência, não tem o embasamento. Eu acho que assim, a opinião todo mundo pode ter e tem e fala o tempo todo na internet e em todo lugar, mas é diferente porque muitas vezes eu vejo algumas críticas que às vezes elas têm motivações pessoais e aí eu realmente eu questiono um pouco porque a crítica de um jornalista ele nunca pode partir de uma coisa que é pessoal, sabe? Sim. A crítica ela tem que ser isenta, óbvio que tem ali tudo que te atravessa, né? A sua história, né? Como você vê o mundo, como você pensa, de alguma forma isso vai
vai estar ali no seu texto, né? Afinal, Sim, é o um teu texto repertório, autoral, né? Uma crítica, uma opinião, mas ele não pode, principalmente se você está no veículo, ele não pode ser nunca uma coisa pessoal, né? Assim, movida porque eu sou amigo de fulano ou não sou amigo de fulano. Eu acho que não. Mas eu acho que opinião todo mundo tem, todo mundo dá, mas é que o jornalismo, ele precisa ser entendido, sabe? A gente vive num momento em que o jornalismo, as pessoas não sabem o que é o jornalismo, e a rede social, de certa forma, deseduca as pessoas nesse sentido, tanto que a gente vê o tanto de fake news, como elas se propagam o tempo todo com muita facilidade, porque as pessoas não sabem o sentido do jornalista, do jornalismo, a visão que um jornalista, né, precisa ter na hora de construir um texto. Então, assim, eu volto e meia, eu leio comentários, coisas que eu não vou lembrar agora, mas que eu falo, ai meu Deus, mas tem que falar, gente. No jornalismo você fala, você dá o contexto, você fala, sabe, você retoma algumas coisas para contar outras. Então, às vezes tem umas críticas que são meio bobas, assim, sabe? E como se não fosse o nosso papel também falar certas coisas, sabe? Então, eu acho isso, eu acho que assim, é diferente quando você está inserido num contexto, num veículo, sabe? A responsabilidade que você precisa ter com aquilo, o jeito de olhar para as coisas, é diferente, assim, eu acho que. Mas acho que é isso, acho que a gente vive nesse momento em que a opinião é livre. Isso, o choro é livre e a opinião é livre. Essa responsabilidade, talvez a internet, algumas pessoas não pensam nessa responsabilidade. E quando eu falo em responsabilidade, eu não estou querendo dizer de ter rabo preso, tá? Não, de jeito é isso, nenhum. Porque muitas vezes eu acho que, eu percebo, eu já vi muito isso também, porque os veículos não falam mal por causa das relações comerciais. Não tem isso não, óbvio, assim, eu penso muito assim, por exemplo, a nossa indústria no Brasil é tão difícil, né, tão difícil fazer um desfile, a gente vê o quanto que a nossa indústria vem sofrendo nos últimos anos, as marcas, a dificuldade que é fazer um desfile, os novos estilistas, como é difícil, se para os consagrados já é difícil, imagina para os novos, né, levantar recursos para a indústria têxtil também, a indústria têxtil brasileira então, também assim, sofreu muito. Eu sempre peço para a minha equipe ter cuidado, porque não é apontar, eu acho que também não dá para a crítica de moda não falar nada mais, sabe? Eu acho que a gente, durante muito tempo, criou-se um pouco essa crítica de moda, que na verdade não é uma crítica, ela é um descritivo ali dos desfiles e tal. Eu acho que a gente faz isso na L, de criticar, mas eu acho que a gente é cuidadoso, porque eu acho que hoje a gente sabe, entende essa dificuldade também, sabe? Mas eu acho que é importante que a gente fale, porque também é o nosso trabalho, sabe? Eu acho que nem todo mundo está apto a fazer crítica de moda, mas eu acho que tem gente que faz isso com seriedade, sabe? E eu acho que é importante que faça. E com cuidado para não jogar uma pá de cal naquilo que já está tão difícil, sabe? Mas precisa ser feito. E é difícil porque ninguém quer ouvir uma crítica. Eu me lembro que alguns anos atrás, né, ainda na antiga L, que a gente voltou a fazer críticas mais contundentes, assim, quando ainda o São Paulo Fashion Week ainda estava mais forte, né, mais bem estruturado. Cada crítica que subia era um assessor que me ligava. Ai, fulano está tão chateado. Você falava, ai meu Deus, mas como eu resolvo isso agora? Porque assim, eu sinto muito, sabe? Mas a gente precisava falar. Então, não é fácil. Até porque tem uma geração de estilistas que cresceu sem a Regina Guerreiro, né? Que falava, você sabe que era dura e falava. Né? Talvez ela até pague por Tinha isso até hoje, que dava nota, né? Sim. Tinha uma época que dava até nota para os desfiles. Exatamente. Né? Nossa, eu já vi briga assim, porque o jornalista criticou, já vi barracos, sabe? Eu acho que se a gente pensar, né, todo o nosso business, ele perdeu relevância, né? O mundo está muito, as coisas estão
muito mais complexas, muito mais diluídas, né? Sim. Eu me lembra quando acabava os desfiles, as marcas iam para o nosso lounge assistir o desfile, porque a gente filmava em VHS sim. ainda, e passava o desfile para o estilista ver, ele saía do desfile e ia para o lounge da Elle para assistir ao desfile dele, ali pela primeira vez, porque ele não tinha visto. E aí, depois de um tempo, isso também não acontecia mais, porque você saía do seu desfile e já estava lá tudo no Instagram. Então, assim, a gente vive essas mudanças, né? E eu acho que é importante a gente se manter firme, assim, no nosso propósito, no que a gente faz, para que a gente, né, ainda seja relevante, assim. Eu acho que hoje tem muita coisa na internet. Tem muita coisa na internet, muita opinião, é isso que a gente está falando, muito tudo. Mas eu penso que as pessoas querem... É importante você ter as pessoas que você respeita, que você acredita, as fontes confiáveis, que é quem você quer ver para ver a opinião daquela pessoa e daquele veículo. Então, eu tenho os meus, eu vou lá ver o que a Vanessa Friedman escreveu no New York Times, o que a Cat Horan escreveu ali, ou eu gosto de ver o que o Luigi falou, o que o Gabriel fala. Tem as pessoas que eu gosto de ver a opinião, porque elas ajudam a gente a melhorar a nossa opinião, sabe? Você pode concordar ou discordar, mas é bom, né? São pontos de vista, assim, eu acho que isso não pode se perder, sabe? Isso faz parte da democracia e eu acho que isso faz parte do crescimento saudável da nossa indústria também. Legal. Agora a gente já está quase, né, no final. Conta um pouco da sua memória com a Elo, os momentos que você lembra da marca, já que são 25 anos de história de moda, né, Suzana? Conta um pouco, 30 seus, né? 25 é na Elo, 30 de moda. Exato. E a Elo tem 53 anos, então você viveu aí muito. O que você lembra o que a gente trabalhou juntas aí? Conta um pouco do nosso relacionamento e o que você viu aí de Elos, dessa história toda. É isso que eu falo, eu acho que a Elos é uma marca que tem essa história muito coerente, muito da inovação, da irreverência. São coisas que eu admiro, que eu gosto, eu me conecto imediatamente, porque eu acho que eu tenho esse espírito também, sabe? Mas eu lembro muito de desfiles, assim, às vezes eu tenho flashes na minha memória, porque eu tenho uma memória muito ruim, mas eu tenho flashes, assim, para mim um dos desfiles, certamente tem muitos outros, mas um dos desfiles que eu tenho muita memória é quando vocês trouxeram a Agnes Den para um dos desfiles e eu lembro que era uma coleção de jeans mais bruto, assim, de uma coisa mais desse era bem work, exatamente. Que tá super na moda. Macacões, uns shapes mais oversize, e as modelos caminhavam com um passo firme. Eu não lembro que ano exatamente era, mas eu lembro dela que era uma modelo super cool, porque isso também eu acho legal, que vocês sempre escolheram uns rostos, umas modelos que de certa forma elas incorporavam um pouco esse espírito, né, mais cool, mais, sabe, irreverente, mais irreverente, né? mais libertário. Eu sempre gostei disso. Então, eu lembro quando vocês trouxeram a Kate Moss. Eu tava começando, acho que foi meu primeiro ano na Elle. A Kate Moss era um sonho. Que trabalhava com vocês ainda. Eu lembro da gente vir aqui fazer alguma prova, mas eu era uma foquinha, eu tava começando, eu acho que eu nem entendia direito como tudo funcionava. E eu não me lembro exatamente da Kate Moss desfilando, né? Mas eu lembro da campanha, de toda a repercussão, daquele agito em volta disso. Me lembro também, vocês trouxeram a Chloé Sevigny, lembro que hoje, também, né? Hoje que é outro ícone, hoje, assim. Até hoje na moda, né? Então, até eu hoje, acho legal fazendo isso. Capa de revista. Sim, até e vocês não hoje. iam buscar nomes muito óbvios, nomes muito pop, óbvios, assim, sabe? Então eram esses nomes que eu acho interessante, que são pessoas que tinham um estilo próprio. Então, eu acho que isso que me marcou também, sabe? E eu achava muito bacana isso. Então, eu lembro desses desfiles. Lembro de um desfile que tinha uma divisão
na passarela, com uma espécie de uma parede transparente. Eu acho que funcionava como se fosse o masculino de um lado e o feminino de outro, que é uma coleção que eu acho linda. Que a gente fazia... Tinha uns chapeuzinhos muito lindos, assim, umas estampas. Que a gente desfilou o masculino de um lado e o feminino e no do meio outro. acontecia alguma coisa, não lembro exatamente Agora o que, mas tinha eu acho que tinha um ateliê funcionando, não sei, alguma coisa assim. E Legal. eu tenho essa memória também desse desfile, porque era um tempo, eu acho, que se fazia grandes shows, né? Tinha do aquário, pessoas nadando dentro de um aquário, enquanto o desfile acontecia. A campanha dos anos 80, exatamente. que era underwater, dos modelos embaixo d'água. Então, assim, eu fico pensando, né, a complexidade de construir um aquário ali. Eu sinto muita falta, muita saudade desses desfiles. Agora a gente vai fazer, ano que vem a gente volta. Que tem uma ideia. A gente não pode desistir de colocar as ideias em prática, a gente não pode desistir de ser criativo. Isso não necessariamente está ligado a você ter muito dinheiro. Óbvio que ter dinheiro é importante para botar qualquer projeto de pé, mas muitas vezes essa história está dentro de casa, sabe? Então eu sinto muita falta disso hoje, de um desfile que não seja só um monte de modelo passando na minha frente, que às vezes eu nem presto atenção, não consigo mais. Mas, tem que passar uma mensagem maior, né? Coisa que emocione. Que te emocione, que te traga ali uma reflexão ou uma celebração, como foi agora. Nossa, né, agora o desafio está aumentando para o meu desfile do ano que vem. Mas sempre fizeram isso, eu acho, né? Teve o desfile do Municipal, eu lembro que foi lindo, com 40 vozes masculinas ao vivo ali. E foi assim, 15 dias para ensaiar, 15 dias. A ideia foi em 15 dias para fazer, era New Order. Mas às vezes as foi boas em 15 ideias, dias assim, a ideia. Na minha experiência comigo, na Elia, as boas ideias sempre surgiram assim de última hora, ou a partir de algo que deu muito errado, eu tive que me virar muito para fazer dar certo. E aí você tem que é uma coisa de brasileiro também, de buscar criatividade na adversidade, sabe? Então, na luta. E aí eu me lembro de algum desfile também que as modelos pisavam na água, sei lá, tem muita história. Eu acho que vocês sempre investiram em fazer shows, assim, né? E a roupa, ela tava ali dentro com muita... de uma forma muito apropriada, mas sempre com o DNA de vocês. Mas eu acho que o show, ele sempre aconteceu. O desfile era 45 anos? Que tinha todos os modelos. Gente, quanto tempo que eu não via o Gelati, sei lá, e tantos outros ali na passarela também. Pouco essa capa de revista que você contou que fez, né? E é importante isso, né? Se trazer as pessoas que sempre fizeram parte da nossa história, né? Aquele outro que tinha esporte também, então os meninos do parkour, né? Tão legal ver aquilo ao vivo, porque também tem aí um frescor, uma injeção de vida na coleção, no desfile, que também é legal, sabe? Você se sente fazendo parte daquilo. Aquele outro que tinha as projeções, teve um que tinha um iPad, lembra? Esse foi o do cinema, a gente criou uma sala de cinema, e era só uma modelo, né, que era a Aline Weber. Exatamente. E aí todo mundo recebeu o iPad para poder ver ali simultâneo, né? Então veja bem, num momento em que nem se falava ainda de novos formatos, vocês já vinham pensando. Então acho que essa fagulha assim da inquietação, sabe? É o que puxa a gente para fazer coisas diferentes, e eu acho que quando você faz coisas diferentes, de certa forma você, né, se você não está se perdendo assim da sua história, eu acho que você sempre traz um resultado diferenciado, né? E, então, assim, são muitos desfiles, certamente tem outros muitos que eu não lembro tanto, por exemplo, do metrô, eu não lembro tanto desse desfile, mas eu sei que vocês fizeram, porque essas coisas, elas fazem parte da história da moda, né? Isso não se apaga. Né? Foi lá também, na Júlio Prestes, o trem chegando, com a sirene tocando, né? Aí elas saíam do trem, ao início do desfile elas saíam do trem e desfilavam na plataforma, mas elas vieram de trem para
para passarela, e a passarela era na plataforma ali da Júlio Prestes. É isso num momento que essa coisa da experiência, que hoje se fala muito, né, de criar experiências com marcas, né, e num momento que nem tinha ainda, tinha né? essa consciência, né, não tinha muito isso. Então, assim, da onde vem isso, né? Vem dessa inquietação, desse desejo de provocar, dessa irreverência, desse não conformismo, né? Sim. Que é você sempre estar ali se puxando para superar, sair do né? lugar comum, superar uma ideia. Eu adoro isso, eu admiro isso, eu acho que é onde a gente se conecta. Legal. Luziele, Suzana, Adriana. A gente é muita história, né? Muita história na moda, né? Legal. E que ainda tenha muita história pela frente. Vamos ter, ainda, né? A gente está com vontade, né, Suzana? A gente tem essa energia. Né? A gente tá com vontade, a gente não está querendo aposentar, não, né? Não quero, eu adoro isso, eu tenho muita paixão, eu adoro fazer isso e eu quero continuar fazendo muito tempo. Eu também. Ainda tenho esse fôlego ainda. A gente ainda tem vontade, né? Tem vontade. Gosta, Me né? sinto pronta. Legal, queria te agradecer aqui pelo bate-papo, foi uma delícia. Muito gostoso estar com você. Adorei também. Obrigada. Esse foi o Elos Talks, te espero no próximo episódio.